Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar para você alguns fatores que deixam você mais vulnerável e podem sim te levar ao vício. Então pega seu papel e caneta e vamos lá. Antes de começarmos, já gostaria de pedir o seu like aqui embaixo, tá? Deixa o like no começo do vídeo, porque no final você vai sair daqui correndo pro próximo vídeo, se a aba do próximo vídeo já não estiver aí em cima, que eu te conheço. Então já deixa embaixo aqui o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta, para que a gente possa manter esse contato mais perto. Bom, então vamos lá, eu vou contar hoje nesse vídeo para vocês quais são os 4 fatores que tornam alguém mais vulnerável e propenso a desenvolver o vício. Lucas, qual vício? Qualquer um. Primeiro fator genético. Existe na família casos de um tio, de um avô que foi dependente, que tem dependência, faz uso abusivo, bebeu a vida toda. Isso te torna mais vulnerável. A carga genética que nós carregamos é, em partes, a mesma que os nossos parentes, avós, tios, etc., bisavós, tataravós, carregam e carregaram. Então, se na sua família tem histórico de vício, seja ele qual for, de algum transtorno relacionado a controle de impulso, a compulsão, isso coloca você numa posição de maior vulnerabilidade. Vários estudos mostram que a vulnerabilidade é grande. Então, se o seu pai, avô, tio, bisavô fez ou faz um uso problemático de substâncias há muito tempo, pode ser que você carregue na sua carga genética a predisposição também a desenvolver esse tipo de patologia. Então esse é um dos primeiros fatores que tornam alguém mais vulnerável. Inclusive, essa é uma pergunta que normalmente eu faço quando alguém entra em contato comigo, que quer ser atendido, etc. Às vezes só quer conversar, mas eu já sempre pergunto: tem histórico? Ou seja, na família, na sua família, tem alguém que tem um problema parecido com o seu? Porque se tiver, a gente já associa a carga genética também, não exclusivamente, tá? Como um dos fatores que levou, ou seja, que colocou essa pessoa numa posição de maior vulnerabilidade, tá? Lucas, é pré-determinante? Meu bisavô foi alcoólatra, meu avô foi alcoólatra, meu pai é alcoólatra. Eu vou ser alcoólatra? Se esse vídeo chegar até um geneticista, talvez ele discordará da minha opinião, mas a minha opinião é com base em evidência também. Então, a gente vai debater evidência, mas não é determinante. Para algumas patologias ou psicopatologias, precisam da existência de um gene. No entanto, o fator genético não é predeterminante se não existe o segundo fator que eu vou falar para você: ambiente. A importância do ambiente é algo que você escutará muito nesse canal. Então, saiba da importância dele. Se existe fator genético para uma vulnerabilidade maior, para uma predisposição maior ao desenvolvimento do alcoolismo, do transtorno por uso de substâncias, para dependência, se existe uma predisposição na genética da família e essa pessoa, esse filho, eu falei do bisavô, avô, pai e agora o filho. Se esse filho nasceu num contexto aonde ele não foi exposto precocemente, aonde ele não fez uso precocemente, aonde foi mostrado para ele um uso que não era normalizado, ou seja, não é que tá tudo bem beber igual é comum as pessoas verem, festa de família, todo mundo bebendo e divertindo e dá um golinho para essa criança, aí a criança vai pôr o dedo num copo de cerveja e prova. Normalizar. Essa pessoa cresceu num contexto onde não foi normalizado, essa pessoa teve um ensino primário bacana, essa pessoa se desenvolveu bem, aproveitou ali a janela de oportunidade do neurodesenvolvimento que vai dos 0 aos 7 anos em média, de forma saudável. Ou seja, essa pessoa teve uma vida de qualidade, uma vida bem estruturada. Essa pessoa vai se tornar alcoólatra ou dependente ou viciado, que seja? Não necessariamente. O fator genético não é determinante, a depender do caso. Mas, nesse sentido,
não é determinante. Precisa de um segundo fator, porque o desenvolvimento da dependência química é multifatorial. Eu tô falando nesse vídeo de dependência, tá? De vício. Precisa de pelo menos 2 fatores, tá? Os mais comuns são esses, genética e ambiental. São os fatores que normalmente a gente mais observa nas pessoas que desenvolvem esse tipo de problema, seja com apostas, com bebida, com cocaína, seja com qualquer substância for. A gente percebe normalmente uma vulnerabilidade genética, avô, pai, mãe, tio, irmão, bisavô, etc. Teve algum problema ligado à compulsão ou ao descontrole dela, e contexto, ambiente, estava no ambiente onde foi normalizado, amigos apresentaram e recebeu como normal, como comum. Então, o segundo fator é ambiente. Essa pessoa está no ambiente onde foi apresentado precocemente, essa pessoa está no ambiente onde foi normalizado, essa pessoa está no ambiente de fácil acesso. Como assim? O jovem negro da periferia, da favela da Rocinha, tem muito mais fácil acesso, não que não tenha, alguém que mora no Alphaville da vida, por exemplo, mas essa pessoa na favela tem muito mais acesso do que alguém que mora, né, no condomínio fechado, etc. Essa pessoa vai ter que ter alguns canais. Já o negro, pobre, periférico, que mora na favela, talvez é só andar uma rua, talvez é ir no vizinho do lado. Então o acesso mais facilitado também está ligado ao ambiente, que também está ligado a uma maior vulnerabilidade. Quanto maior a vulnerabilidade que alguém tiver, genética, fator ambiental, maior a probabilidade dessa pessoa desenvolver esse tipo de problema. Então atente-se principalmente a esses 2 fatores. Terceiro fator, também muito importante, pré-diagnóstico existente ou uma doença pré-existente. O que é isso? Suponhamos que ao longo do seu desenvolvimento, você nunca foi alguém muito atento nas aulas, esquecia muito as coisas, era desastrado, era muito inquieto, focava ali apenas em coisas que gostava muito, e isso foi se perdurando, acontecendo, e aí chegou ali por meados da sua adolescência, com 14 anos, 15, 16, 17, sua mãe te decide levar no neuropsicólogo para fazer uma avaliação neuropsicológica para investigar a pré-existência ou a existência do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa neuropsicóloga faz essa avaliação e constata que de fato existe o diagnóstico de TDAH, ou seja, você tem um pré-diagnóstico existente. Na vida adulta, se desenvolveu, foi para a faculdade, etc., você já carrega consigo um pré-diagnóstico, um diagnóstico. Isso coloca você numa posição de maior vulnerabilidade. Se você já tem um diagnóstico, dependendo de qual for, TAG, transtorno afetivo bipolar, TDAH, transtorno de personalidade borderline ou qualquer outro transtorno, isso pode, por que eu falo pode? Porque também não é determinante. Isso pode te colocar numa posição de maior vulnerabilidade e fazer com que você esteja mais propenso a desenvolver um vício. Então, se existe um diagnóstico, você está num ambiente que não tá legal, você carrega consigo também fator genético, seu bisavô, seu avô e seu pai bebiam, você ainda não bebe, mas tem o TDAH, tem a presença do fator genético e cresceu num ambiente onde ele era normalizado, você é uma pessoa bastante vulnerável. É preciso que você tenha vários fatores protetivos. Assunto para um outro vídeo. Comenta aqui embaixo, fator protetivo, que eu vou organizar esse vídeo para gravar ele para você. Fator de vulnerabilidade, coloca você em uma situação de mais risco. Fator protetivo, coloca você numa situação de menos risco. Então comenta fator protetivo aqui nos comentários que eu vou gravar esse vídeo para você também. Então a gente tem 3 fatores já: genético, ambiental e doença pré-existente ou diagnóstico pré-existente. Então, se você já está fazendo um checklist aí, cuidado. Se você ainda não tem um problema, cuide para que não exista. E por último, mas não menos importante, fator socioeconômico. Esse é um fator que nem todos falam. Para você encontrar alguém falando sobre esse fator ligado ao desenvolvimento de alguma dependência, é preciso dar uma investigada. Por quê? Porque esse não é um fator
fator tão observável, tão analisável por grande parte das pessoas. No entanto, também é um fator importante a ser levado em consideração, fator socioeconômico. Jovem que mora na periferia do Rio de Janeiro e a gente tem um jovenzinho que nasceu dentro de uma Alphaville, fez a melhor escola e foi para a melhor universidade. São contextos socioeconômicos, consequentemente culturais, de repertório, uma série de outros fatores tornam essas duas pessoas completamente diferentes, com vulnerabilidades completamente diferentes. Não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas no momento que eu tô gravando, existe um problema de saúde pública, vício em apostas. As pessoas estão perdendo muito dinheiro. E alguns estudos, algumas pesquisas sendo feitas, mostram que as classes mais afetadas são a E, D, ou seja, a classe mais baixa. Normalmente com menor qualidade de ensino ou com nenhum ensino. Normalmente sem acesso a recursos básicos da vida. Água, encanamento, esgoto. São pessoas normalmente à margem de uma sociedade ou da sociedade, ou seja, são pessoas naturalmente já fragilizadas. Estar à margem de uma associação, ser um marginal a uma sociedade, estar à margem dela, já coloca alguém numa posição de vulnerabilidade maior, ou seja, a pessoa já está mais suscetível a isso. Então o fator socioeconômico também importa. Não que o jovem favelado não vai ter acesso a algumas coisas que esse jovem de Alphaville vai ter ligados à substância. Os dois, por exemplo, podem ter acesso a isso, mas a estrutura, a base que cada um recebeu, o jovenzinho de Alphaville estudou numa escola particular, fez atividades extracurriculares, tem uma vida bacana, se alimenta bem, pratica esporte, tem amigos. Esse daqui precisa trabalhar para sobreviver. A base, a estrutura que cada um carrega é completamente diferente. Então esses são os 4 fatores que levam alguém a se tornar ou a estar numa posição de maior vulnerabilidade. Se você observa em você 1, 2 ou mais desses fatores, alerta, cuidado com o que você está fazendo, aonde você está, perto de quem você está, porque você pode estar desenvolvendo um problema muito sério. Então atente-se a todos esses fatores. Se você observar algo, procure ajuda, tá? O quanto antes, para que não seja tarde demais, e manda esse vídeo para alguém que precisa saber desses fatores. Então, a missão sua hoje é compartilhar esse vídeo com pelo menos 2 pessoas que você sabe que precisariam dessas informações, ok? Deixa aqui o seu like se no começo do vídeo você não deixou. Deixa seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, sua pergunta. Se não comentou, fator de proteção, comenta aqui que esse vídeo vai sair ainda. E no mais, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.